Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, nós todos conhecemos esse texto da viúva de Sarepta de Sidom, que só tinha um pouquinho de farinha, ia fazer um bolo, ia morrer, mas Deus, que estava alimentando o seu profeta no ribeiro de Querite, Elias, e o ribeiro se secou, os corvos que alimentavam Elias parece que entraram em greve, então o Senhor falou: vai a Sarepta de Sidom, que eu já ordenei, não a um ricaço, não ao governador, o prefeito, eu ordenei uma viúva que está morrendo de fome, que te sustente. Veja como Deus age. E Deus, pela obediência dessa mulher, trouxe multiplicação a ela. Então, todos nós sabemos que a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Houve uma multiplicação do alimento na casa dela. Mas logo em seguida, o seu filho adoeceu. Uma doença grave. E se agravou até que ele perdesse o fôlego, até que ele morresse. E a mulher se revoltou, botando a culpa no profeta: tu viesses aqui, trouxe morte para o meu filho. Irmãos, em primeiro lugar, irmãos, essa viúva devia ter raciocinado um pouquinho. Deus me livrou e livrou meu filho da morte pela fome, porque nós morreríamos de fome. Então iria matar o meu filho. Mas Deus permitiu que aquela doença se agravasse e que o menino morresse, porque Deus sempre age com propósitos espetaculares. E ela trouxe a notícia da morte do filho Elias. Elias clamou a Deus, e pelo texto aqui, o Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino ressuscitou. E essa mulher trouxe uma confissão aqui, que nós devemos meditar muito nela. Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, irmãos, aqui está o grande propósito de Deus. Quando enviou Elias à casa da viúva, o propósito de Deus não era só multiplicar o alimento da viúva, mas o propósito de Deus era converter aquela viúva. Entendam, mesmo ela vendo a multiplicação de alimento que Deus fez na vida dela, ela ainda não cria. Ela só foi crer depois que o profeta, pelo poder de Deus, ressuscitou o seu filho. E ela diz aqui: agora conheço, que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus da tua boca é verdade. Agora, só depois que você ressuscitou o meu filho. Irmãos, vejam que aquela mulher não cria em Deus, mesmo Deus fazendo a multiplicação. Ô pastor, como é que o senhor tem certeza? Porque o filho adoeceu e ela não clamou a Deus. Ela não clamou. Aquele que não clama a Deus, não crê em Deus. Quando você pede alguma coisa para Deus, você já está demonstrando um mínimo de fé. Esse mínimo de fé significa que você crê que Deus possa te dar, porque senão nem pediria. Então todas as nossas atitudes evidenciam a nossa fé. E a atitude dela não clamar a Deus quando o filho adoeceu evidenciava que ela não cria ainda em Deus. Quem não clama a Deus na dificuldade, na tribulação, não crê ainda em Deus. Acontece como aconteceu com Acasias. O Acasias, diferente do rei Asa, porque o rei Asa já tinha tido vitórias com Deus. O Acasias não clamou a Deus, mandou consultar Baal-Zebu.
Então, pereceu, morreu. Então foi necessário que o filho da mulher morresse e que Elias o ressuscitasse para que ela começasse a crer em Deus, na palavra de Deus, pela boca do profeta de Deus, que era o Elias. Entenda, irmãos, há muita gente assim, que só crê em Deus quando Deus faz um grande milagre na vida dela ou na vida de um parente. Ô irmãos, isso parece até ser normal, mas não é, irmãos, não é. A nossa fé em Deus, ela não pode depender dos milagres que Deus faz. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz, vamos até lá, vamos ler, para ficar bem claro. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé deve vir por você ouvir a Deus, e se ouve a Deus através da palavra de Deus. Nós costumamos dizer que nós falamos com Deus na oração, e Deus nos responde na pregação. Então aquele que não ouve a pregação, ele não ouve a resposta de Deus, ele não se enche de fé, porque a fé vem por ouvir a Deus. Então há muitos que já receberam bênçãos, como aquela mulher já tinha recebido a multiplicação, e ainda não creem em Deus, irmãos. Ainda não creem. Irmão, não espere um grande mal, como aconteceu com aquela mulher, do filho morrer, e Deus fazer um milagre para crer no Senhor. Irmão, não tenha a fé do Tomé. Tenha a fé de Paulo. Tenha a fé de Jó, e não a de Tomé. A fé deve vir nos nossos corações, na nossa mente, por ouvir a Deus através da sua palavra, é o que diz Romanos 10, 17, e não por ver ou receber milagres. Entenda, irmãos, a nossa fé deve ser independente da ação de Deus, isso é fé. Se Deus não fizer o que você pede, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes Ele não faz por causa dos seus propósitos. E não é porque Ele não fez o milagre que Ele deixa de ser Deus e que você vai deixar de crer nele. Se você só crer quando receber algo de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer muito. Vai, irmãos. Porque muitas vezes Deus retarda e Deus não dá aquilo que você está pedindo em função dos seus propósitos. Não haja como Tomé, irmãos, que só acreditava se visse alguma coisa. Irmãos, nós temos que acreditar em Deus, no poder de Deus, na ação de Deus, independentemente daquilo que Ele tem feito na nossa vida ou na vida das pessoas que nos cercam. Porque Deus tem bons propósitos quando Ele não faz. E muitas vezes Ele não vai fazer. E um dos propósitos que Deus tem quando Ele não nos faz é nos tratar a nossa fé. Vocês lembram o que faziam escribas, fariseus e saduceus? Viviam pedindo para o Senhor Jesus um sinal. Dai-nos um sinal, dai-nos um sinal, dai-nos um sinal. O Senhor Jesus dava? Não. Entende, irmãos? Porque aquele que está pedindo um sinal, ele não crê no Senhor. Ele não tem fé no Senhor. Ele vai ter fé no sinal. E tem aqueles que, se o Senhor der um sinal, a pessoa é tão incrédula que vai duvidar até do sinal. Atos capítulo 9, versículo 34. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Não pulo aqui em Atos 9, 40. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se.
E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor, muitos se converteram lá em Lida, em Jope, em Sarona. Por quê? Porque viram dois grandes milagres: a cura de Enéas, né? Que o Pedro não orou por ele, não colocou a mão na cabeça dele, não fez, só falou: Enéas, Jesus Cristo já te curou, Enéas, levanta, né? E a ressurreição da Tábita, uma crente, né, fiel, que tinha desfalecido. Entenda, irmãos, tem muitos que aqui o texto diz, e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E aqui, isso foi notório em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Tem muita gente que só crê no Senhor e só se converte por ver milagres feitos pelo Senhor. E quando Deus não fizer milagre, essas pessoas não vão crer, não vão se converter. Bartimeu seguiu ao Senhor no caminho, pelo caminho, porque ele estava fora do caminho, depois que foi curado, irmãos. Quer dizer que aqueles que ainda não foram curados não devem seguir o Senhor pelo caminho? O correto, irmãos, é seguir ao Senhor independentemente do que Ele lhe faça. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Sabe por quê? Porque pode acontecer como aconteceu com os 10 leprosos. 9 leprosos receberam um grande milagre, a cura da lepra. Foram curados e não se converteram. Não seguiram o Senhor. Nem sequer agradeceram a Deus. Só um se converteu, voltou e agradeceu ao Senhor. 10 receberam o milagre da cura da lepra. 9 não se converteram, nem sequer agradeceram. Esse é o risco que se corre. Como aquela mulher, Deus pode fazer um milagre na vida da pessoa, vai fazer uma multiplicação, mas mesmo assim ela continua não crendo e não seguindo o Senhor. E por isso ela vai perder a maior das bênçãos, que é a salvação. Entendam, a sua fé deve depender da palavra de Deus, e não só dos milagres. Os milagres são bênçãos, são maravilhas, nós queremos, buscamos, clamamos, mas a nossa fé não deve estar fincada em milagres, porque Satanás faz truques e carimba como milagre, e as pessoas são enganadas por Satanás em função disso. Você já ouviu falar de montes de truques que Satanás já fez, né? Coisinhas que aparentemente são milagres, mas não é, um engano do inimigo. Mas aquele que crê na palavra, ele não é enganado. Então, quando Deus não fizer, muitos não crerão. E se não creem, não serão salvos. Irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo clamou por um milagre. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice do sofrimento. E Deus Pai não afastou o cálice de sofrimento, porque fazia parte do plano de Deus. Deus não muda o plano dele, nem que o seu Filho amado, em que ele só tinha prazer, clamasse a ele, porque ele cumpre o seu plano. E muitas vezes Deus não vai fazer, não vai te dar aquilo que você está pedindo no momento, porque faz parte do plano dele. Muitas vezes Deus está esperando você avançar na conversão. Deus está esperando você se converter, cumprir o seu propósito para Ele liberar a bênção. Houve um homem de Deus que teve uma experiência que nenhum outro homem sobre a face da terra teve. Apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu e voltou. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, porque eu estive lá no terceiro céu, ninguém foi lá, eu sou bom, eu sou o cara, né? Só eu que estive lá no terceiro céu. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, 3 vezes clamei ao Senhor, para que se desviasse de mim.
e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Paulo pediu uma grande bênção. O Paulo pediu um milagre para o Senhor. Tira o espinho da carne, Senhor. Tira esse meu espinho da carne. E Deus respondeu: não vou tirar, porque a minha graça te basta. O Paulo nos ensinou que a nossa fé independe do que Deus nos faz. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, e Paulo continuou servindo, crendo no Senhor e até curando outros, mas ele não era curado. Por quê, irmãos? Se Deus não atender o seu pedido, ele não deixa de ser Deus, irmãos. Ele não deixa. Continue crendo nele, continue crendo no poder dele. Irmãos, na hora certa, né, ele vai te dar. Muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Você está pedindo para Deus fazer um milagre, que Ele já disponibilizou recurso para você usar. Está clamando por um milagre que Deus já disponibilizou recurso para você usar. Irmãos, Deus cuida dos médicos também. Os médicos não podem morrer de fome. Se Deus fizer todo o milagre que você pedir, irmão, o que vai acontecer com os médicos? Deus já disponibilizou recurso, tratamento, terapia, remédios. Então, está lá, usa, irmão. Usa. Deus faz o impossível. Deus faz quando não tem mais recursos. Então, entenda, muitas vezes a pessoa está pedindo e está pedindo errado. Pedir não recebesse, porque pedir mal é o que diz a palavra do Senhor. Então, se ela está pedindo mal, Deus não vai atender. Mas a fé dela não pode ser abalada em função disso. Se Deus não atender o seu pedido, Ele não vai deixar de ser Deus Todo-Poderoso. Continue crendo no Senhor. Se Deus se fizer, crê em Deus. Se Ele não fizer, crê em Deus. Ele tem bons propósitos para não fazer. Creia e seja feliz. A nossa felicidade tem que depender da nossa fé em Deus, e não depender daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Entenda, irmãos? Deus tem bons propósitos para não fazer. E quando nós cremos nisso, nós somos felizes, mais felizes do que aquele que fica na dependência dos milagres. Entendam? É claro que tem situações emergenciais, sofrimentos intensos. Se clamar da maneira certa, Deus vai fazer. Mas tem muita coisa que Deus não vai fazer. Às vezes a pessoa está orando, pastor, está orando aí um tempão, fazendo campanha para Deus preparar um varão para mim, preparar um varão para você. Irmão, se não é para ter varão na sua vida, irmã, confia no Senhor. Porque aí a pessoa insiste, apela, não crendo no Senhor, aí fala: Senhor, me livra desse traste. Confia no Senhor, irmão. Não apoie a sua fé só nos milagres que Deus faz, mas apoie a sua fé no que Deus é, o Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador de tudo e de todos. Apoie a sua fé na palavra. Confie totalmente nos propósitos de Deus, porque Ele sempre faz o melhor, mesmo quando não atende, mesmo quando não faz a bênção que você quer. Se você crer e confiar, Ele fará até melhor, no melhor tempo, da melhor maneira, porque o tempo e o modo pertencem ao Senhor. Não busque só milagres. Busque a Deus. Pastor, agora eu vou tirar o sapato no Senhor, como fizeram com o Bush, porque não vou buscar milagres. Você vai clamar por milagres, mas busque quem faz o milagre. Busque mais a Deus, porque tem pessoas que fazem da sua necessidade, da sua necessidade de milagres, de bênção, um verdadeiro ídolo. Não, eu vim por causa da minha bênção. Eu quero a minha bênção, estou fazendo essa campanha pela minha bênção. Eu vou vir na segunda orar pela minha bênção, na quarta, na sexta pela minha bênção. Minha bênção, minha bênção, minha bênção. E se esquece de Deus, irmão. Se esquece de conhecer a Deus.
de buscar a Deus. A maior bênção que pode existir na vida de alguém é ter comunhão com Deus. É viver com Deus no coração. Tem pessoas que buscam mais bênçãos e milagres do que a Deus. Irmãos, você fala, olha, venha conhecer a Deus, não vem. Venha receber o seu milagre. Irmão, entope, né? Os ímpios agem dessa maneira. Então, tem que haver uma diferença entre aquele que crê e aquele que não crê no Senhor, é o que diz Malaquias. Tem que haver uma diferença. Aquele que não crê, o ímpio, o que ele quer? Ele quer bênção, não quer nem saber de Deus. Para ele, Deus é tudo. Deus é isso, é aquilo outro. Ele quer saber de milagre. Mas o melhor é ter o nosso Deus, o Deus abençoador. Né, irmãos? Deus tem ótimos propósitos para não te dar agora. Vamos colocar o agora aí, né? Aquilo que você tem clamando. Confie e continue clamando. Porque quando você persevera clamando, vai chegar a hora que o propósito de Deus vai ser alcançado. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai receber. Deus trouxe uma sentença sobre o rei Ezequias. Ezequias, sua casa está uma bagunça. Arruma a tua casa aí que morrerás, não viverás. O que Ezequias fez? Se humilhou na presença de Deus, colocou o rosto na parede, chorou, clamou. E o mesmo profeta Isaías, que tinha trazido a sentença, Isaías, volta lá. Fala para ele que eu posterguei a sentença, mais 15 anos. Por quê? Porque foi atingido o propósito de Deus. Deus queria que Ezequias se humilhasse, clamasse, porque ele estava distante. A casa dele estava uma bagunça. E atingiu o propósito na mesma hora. O mesmo profeta falou, não, Deus está adiando aí para mais 15 anos. Que Deus dê mais 15 anos para todos, né? Principalmente para mim. Glória a Deus, né? Para vocês pode dar uns 30, 40, 50, né? Para os mais jovens aí, 80, 90. Né? Para mim, 15 anos está até demais. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Mas não é porque Deus não está fazendo o milagre, que Ele deixou de ser Deus, que Ele deixou de atentar pela sua situação, ou que você vai mudar a sua fé, irmãos. Não mude a sua fé. Não mude, irmãos. Irmãos, eu tenho passado por lutas, vocês sabem, e intensas, mas minha fé em Deus não se abalou em nada em função disso. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Senhor, o Senhor não está atento à minha necessidade. Senhor, faz um milagre. Senhor, não aguento mais esse tratamento. Senhor, não. O Senhor está nas suas mãos. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, glória a Deus. Tá? Se o Senhor não fizer, a bênção vai ser até maior. Glória a Deus. Não é isso? Então não vincule a sua fé ao que Deus te deu, ao que Deus fez na sua vida. A sua fé tem que estar na palavra. E na palavra tem as promessas de Deus. Então vincule a sua fé às promessas de Deus. E agora, irmãos, vejam como Deus fala aqui poderosamente em João 20, 27. João 20, 27. Irmãos, nós temos que crescer em fé, irmãos. Crescer em fé. Sabe o que é crescer em fé, irmãos? Você não tem que ter fé só para receber alguma coisa de Deus. Você tem que ter fé em Deus, por aquilo que Ele é, né? E pedir, irmãos, para servir a Deus. Senhor, eu quero te servir mais, Senhor. Senhor, me dá para que eu possa semear mais, distribuir mais, te servir melhor. João 20, 27. Irmão, para com esse evangelho de barganha. Ei, irmão, deixa aqui o seu tudo, a sua oferta que Deus vai te abençoar, irmão. Deus não vende bênção, irmão. Deus, Ele não olha no seu bolso, Ele olha no seu coração, irmão. Ele esquadrinha o seu coração.
para ver se tem uma fé que independe daquilo que Ele te possa dar, irmão. Uma fé, não tem uma fé interesseira. É claro que as bênçãos são acrescentadas, as bênçãos nos alcançarão, como diz Deuteronômio 28, mas a nossa busca tem que ser ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra de Deus, a Deus, e as demais coisas, irmãos, serão acrescentadas. Mas as pessoas ficam procurando as demais coisas, irmãos, se esquecem do abençoador. João 20, 27. Esse versículo aqui é para aqueles, para você colocar na cabeceira da cama lá, ou no para-choque do carro, para nunca esquecer. João 20, 27 diz: depois disse a Tomé, olha o que o Senhor Jesus disse a Tomé aqui: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Irmão, se o seu irmão do lado estiver calmo, fala para ele: não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: ó Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram. Oh, glória a Deus. Os que precisam ver e receber para crer em Deus são como Tomé, incrédulos, não crentes. Desagradam ao Senhor, desagradam, porque sem fé é impossível agradar a Deus, o que diz Hebreus. Então entenda, irmãos, aqueles que desagradam a Deus acabam não recebendo. Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Então, estes mesmos, se receberem pela fé dos outros, que muitas vezes tem pessoas que recebem bênçãos e milagres pela fé de outros, e é por isso que nós intercedemos, pela nossa fé, pela nossa intercessão em fé, que pessoas vão receber. Mas se elas receberem, irmãos, elas não crerão, não crerão, porque a fé, ela vem por ouvir a Deus através da sua palavra. Então, bem-aventurados, abençoados e felizes são os que creem, confiam mesmo sem ver ou receber. Esses creem e são felizes. Eu creio, e por isso eu sou feliz. Eu creio. Deus não fez, mas eu creio. Deus fez e eu creio. É isso, irmãos. Se Deus fizer ou se Ele não fizer, creia no Deus Todo-Poderoso, né? Porque confie no propósito de Deus quando Ele não faz, irmãos. Confie. Irmãos, se Deus tirasse o espinho da carne de Paulo, o Paulo ia se perder na soberba. A palavra do Senhor disse: para que eu não ficasse soberbo, me foi colocado o espinho na carne. Tem muitas pessoas que, se receberem alguma coisa, ficam soberbas. Principalmente quando não recebem prosperidade, né? Ficam soberbas. A soberba é a lepra da alma. Satanás é a pura soberba. A soberba não pode entrar no coração, no nosso coração, porque só verá o reino dos céus, o que diz o Senhor Jesus no Sermão da Montanha: aqueles que são humildes de coração, né? Aqueles que se esvaziam de si, aqueles que não se exaltam, esperam ser exaltados por Deus. Mas veja um exemplo aqui. Paulo era instruído na palavra. Paulo, mesmo não recebendo, teve fé no Senhor, confiava no Senhor. Mas eu quero ver uma pessoa comum aqui, Jó, capítulo 19, versículo 25. Primeiro, antes de ler 19, 25, vamos ler Jó 1, 20. Então Jó se levantou. Aqui o Jó tinha perdido os seus bens, os seus filhos, né? Ainda não tinha perdido a saúde, né? Tinha perdido os bens e os filhos e tinha ficado com a mulher. Então vocês vejam que... Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e... O que ele fez? Reclamou. Ele adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ó Deus, o Senhor não faz, o Senhor esqueceu de mim.
Não joga a culpa em cima do Senhor, não. Ele não esqueceu de você, ele não esquece. E não esquece, ele não esquece nem da sua incredulidade. E a incredulidade pune mesmo. A punição da incredulidade é sofrimento. A pessoa que crê, ela passa pelas adversidades, falando, não, eu confio no meu Deus. Mas aquele que não crê, ele sofre. Oh, meu Deus, isso aqui que vai ser. Oh, arranca os cabelos, quando tem cabelo, arranca os cabelos e faz. Não. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. Mas veja o que ele diz aqui. Então ele perdeu os bens, né, que ele era a pessoa mais rica do Oriente. Perdeu os filhos, perdeu a saúde. E ainda ficou com uma mulher que praguejava, né? E o que ele fez? Se revoltou? Veja aqui que ele diz aqui em 19, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó perdeu tudo e ainda não tinha recebido nada de volta, mas ele cria e confiava no Senhor, mesmo não recebendo, mesmo perdendo. O que aconteceu em função da fé do Jó? Recebeu tudo em dobro. É isso, irmão. Quando você crê em Deus, independente da sua situação, se Deus fizer, se Deus não fizer, você continuar crendo no Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai receber tudo em dobro. Porque às vezes Deus não está dando o que você está pedindo, porque Ele tem algo melhor, ou porque o tempo ainda não é o melhor tempo. Oh Senhor, eu quero um fusquinha, me dá um fusquinha, me dá um fusquinha. E Deus tem algo melhor para você. Deus tem um BMW para você, você está pedindo fusquinha. Aguarde, continue confiando que Ele vai te dar tudo em dobro. Entendeu? Quem crê sem receber é aquele que tem mais fé, a fé pura, a fé que alcança Deus, a fé que agrada a Deus. E por essa fé ele acaba recebendo algo melhor, como aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus clamou, afasta de mim esse cálice, Pai, faça um milagre, aborta esse sofrimento. Ele sabia tudo que ele ia passar e sofrendo em corpo. Mas hoje está à direita de Deus Pai, no segundo melhor lugar do universo, porque ele continuou honrando ao Pai, continuou obedecendo ao Pai, servindo ao Pai, glorificando ao Pai, crendo no Pai, mesmo sem receber. Aconteceu com Paulo. O Paulo, Deus não tirou o espinho da carne. Deus deixou de ser Deus? Não. Entenda, o Paulo continuou crendo do mesmo jeito. Aconteceu com Jó, que recebeu em dobro. Irmãos, a bênção maior só receberá os que creem sem ver. Se que vê algo, qual é a maior bênção, irmãos? A salvação. Quem aqui já viu alguém com a salvação na mão, sendo salvo? Além dos santos do Senhor aqui. Então, irmãos, tem que crer sem ver. Crer sem vermos. Crer, às vezes, sem receber. Crer quando Deus falar não. Crer quando Deus ficar em silêncio, porque muitas vezes Deus silencia. Nós já vimos isso, né? Principalmente quando você está falando muito, Deus fica em silêncio, né? Um dos segredos da felicidade é crer em Deus e na sua palavra, se Ele fizer ou se Ele não fizer o que você está pedindo, né? Eu estou pedindo errado, estou pedindo na hora errada, da maneira errada. É por isso que Deus não me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizesse tudo aquilo que nós pedimos, sabe o que ia acontecer? Só ia ficar eu aqui na igreja. Não, Deus já me atendeu, eu não preciso ir lá não. Deus me atendeu, eu não preciso ir lá ouvir a palavra não. Entendam? Então, muitas vezes, Deus faz você esperar, porque enquanto você está esperando, Ele está fazendo um milagre maior que você não está percebendo. Que milagre é esse, pastor? A sua conversão, irmão, que vai te levar a maior bênção, que é a salvação. Deus sempre tem um bom motivo para não fazer na hora, no momento. Não porque a sua mão está enfraquecida, ou que o seu ouvido está agravado, mas é por pecados e iniquidades que fazem separação entre nós e o Senhor, como diz Isaías 59. Então,
enquanto você espera, Deus está te convertendo, irmão. Você está ouvindo a palavra. Se receber, irmão, tem muito que recebe e vira. Fazem como os 9 leprosos. Obrigado, hein, senhor? Os 9 leprosos nem agradeceram, nem obrigado falaram, né? Nem obrigado falaram. Foram embora, né? Felizes são aqueles que não vêm e não receberam e continuam crendo. E vão crer até ver e até receber. Porque com certeza esses receberão no tempo de Deus, da maneira de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fiquemos em pé, vamos orar.